Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou aproveitar para quem já está aí acompanhando para responder no chat se o áudio está bom. Por gentileza, escrevam aí para mim se o áudio está legal assim, tá? Mais um minutinho a gente já começa, tá bom? Já vão preparando caneta, papel, o iPad, o celular de vocês, a melhor maneira de vocês anotarem as coisas que nós vamos conversar aqui. Ai, que bom que está ok. Muito obrigada por ter falado aí. Gente, vou aproveitar para contar uma coisa para vocês. É muito comum nós fazermos live pelo Instagram, tanto pelo meu Instagram como pelo da escola. Pelo YouTube é a primeira vez que nós estamos testando esse recurso dentro do canal, até para o vídeo ficar salvo aqui depois. Então, vocês também podem compartilhar com as pessoas. Eu ia falar isso agora, Lê, que a gente vai tentar salvar essa live no final da transmissão. Ontem eu fiz um teste, salvei no finalzinho para ver como é que ia ficar. Então, tem tudo para a gente deixar salva essa transmissão, sim, para vocês. Vocês podem falar para os amigos também, caso eles não possam assistir agora, eles assistem em outro momento, certo? Vai ficar salvo aqui dentro do canal, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Ó, tem uma galera já acompanhando a gente aí, muito bom. Tô muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Nessa quarta-feira, noite fria, gelada e chuvosa de Cascavel. Se você está assistindo de outro lugar, de outra cidade, comenta aí já de onde você está assistindo essa live, que eu gosto de saber, tá? Pessoal, eu postei hoje à tarde um story tanto no meu Instagram como no Instagram do Alpe. Inclusive, se alguém não segue ainda esses perfis, já procura lá, tá? Ateliê da Língua Portuguesa. E o meu é Graziele Brito. Graziele com Z, um L só no final e Brito com 2 T's. Eu postei um roteiro da live de hoje. Então, eu vou ser muito objetiva, eu vou falar assim, não vou ficar me enrolando muito com, vocês vão fazer introdução, desenvolvimento, conclusão. Isso, vocês sabem fazer. Que um texto pode ter 4 parágrafos, que é uma dissertação que pode ou não ser parecida com o Enem. Essas coisas todas, eu acredito que a maioria de vocês já saibam. E se vocês não souberem, vocês podem perguntar, tá bom? Fiquem à vontade para perguntar. Porém, eu vou falar, ao contrário disso, né? Eu vou falar de coisas mais importantes para o vestibular de sábado. Principalmente aí para o vestibular de sábado da FAG. Porque eu sei que alguns que estão acompanhando a live não vão fazer a prova de sábado, mas estão assistindo para ver como é que funciona essa coisa da dissertação no vestibular. Vamos lá? Então, eu vou seguir o roteiro que foi postado nos stories. Se alguém printou, tá esperando que eu fale sobre isso aí, e esse vai ser o assunto da live. Vamos lá. Nós fizemos uma revisão para a FAG, que todo vestibular aqui na escola a gente faz uma revisão com exemplos de textos e listas de temas quentes. Então, se você que não é aluno Alpe, porque todos os alunos Alpe receberam já, se você que não é aluno Alpe quer ter acesso a este material também, manda uma mensagem para mim, tá? Manda uma mensagem para a gente, ou pelas redes sociais, ou pelo contato do WhatsApp, que vocês encontram também lá nas redes sociais, tá? E manda assim, ó, professora, eu assisti a sua live, tira um print aqui para provar, né? Não precisa provar nada, não. Eu assisti a sua live e eu gostaria de receber o material em PDF que você comentou na live que a gente poderia pedir. Pessoal, lista de temas quentes para o vestibular de sábado e acho que tem uns 30 exemplos de dissertação para vocês. Então, eu só preciso do contato, eu preciso ter esse contato de vocês para poder disponibilizar, tá bom? Peçam lá a revisão para o vestibular da FAG. Gente, como fazer um bom texto em 2 horas? Como assim, professora, em 2 horas? Muitos talvez que estão aqui assistindo essa live hoje não se atentaram a este detalhe lá no edital. Gente, eu lembro que no penúltimo vestibular, uma aluna saiu e falou assim, professora, eu esqueci que tinha que fazer redação antes.
Acabei me atropelando, daí quando o fiscal falou e tal, eu tentei dar um jeito. Então, gente, é um vestibular que vocês precisam entregar a redação em 2 horas. Você vai chegar no dia da prova, sábado, você vai primeiro fazer a redação. Não é nem só o rascunho, tá? É fazer tudo. Chegou lá no vestibular sábado, e eu vou estar lá, tá? Me procurem que eu vou estar lá. Chegou no vestibular, chegou ao vestibular, já vai para a página da redação, já pega os temas ali, daqui a pouco a gente vai falar dos temas, e já faz esse rascunho e passa limpo. Terminou a redação? Beleza, ó, terminei minha redação, vou entregar, tá cheio de texto aqui na minha mesa. O que mais tem por aqui é texto. Por onde você olhar, tem texto aqui para corrigir, tá? Ó, para vocês terem uma ideia, toda essa galera aqui, ó, tá? Aqui deve ter umas 60 redações. Tudo isso aqui é FAG. Tudo isso aqui é FAG. Vamos que vamos, bora. Bora que todo ano tem muito aprovado do Ateliê da Língua Portuguesa, ou que assistiram às aulas, ou que acompanharam as nossas divulgações para a FAG aí. Depois quero saber o resultado, hein? Quem está assistindo, depois chama a gente lá e conta como que foi a nota na redação. Quem vai fazer a prova de medicina, a redação vale 10. Quem vai fazer a prova geral, ou seja, para todos os outros cursos que não sejam o de medicina, a redação vale 5. Então, não se assustem se vocês abrirem lá o resultado, que sai logo, né? Eles não demoram muito para divulgar o resultado, não. Geralmente, 3, 4 dias depois da prova já sai o resultado. Não se assustem se você tirar um 45 achando que foi mal, porque se vale 5 e você tirou 45, você foi bem pra caramba, né? Esse texto em 2 horas, vocês vão fazer assim, ó. Bora que o negócio aqui vai, né? É para te ensinar a resolver descascar esse abacaxi. Vamos lá. Chegou lá, vai encontrar as propostas de redação. Primeira coisa, gente, não existe outro gênero discursivo na sua prova, exceto a dissertação. No vestibular da FAG, todas as propostas de redação são de dissertação argumentativa. Todas elas. Tanto da prova geral, como da prova de medicina, que são temas de redação diferentes. Então, vocês precisam escolher uma proposta para desenvolver, mas todas são de dissertação. Beleza. Chegou lá, tem 3 propostas, já é o nosso segundo item da pauta aqui. Qual dos 3 temas eu escolho? Com muita calma, você vai analisar as 3 propostas de redação. Até falei muito na aula essa semana sobre isso para os nossos alunos. Vocês não podem ir por impulso. Vocês não podem escolher o tema de redação só porque de repente te chamou mais atenção do que outro tema. Você precisa refletir. Tem que ser uma escolha rápida. Se a pessoa você ficar meia hora, será que eu faço 1 ou 3? Ai, Deus, me ajuda. Me mande um sinal. Se for para eu fazer a proposta 3, me mande um sinal. Ai, sei lá o que você vai ver na sala naquela hora, né? Você só não vai ver uma luz no fim do túnel se você não se concentrar. Então, galera, o tema é o seguinte. Cheguei, vou lá, tá? 3 propostas. A FAG costuma colocar tudo numa página só, as 3 propostas. Um textinho motivador apenas e o tema. Texto motivador, tema. Aí, você vai, de cara, eliminar um dos temas. Tenho certeza. Você vai chegar lá, vai olhar para os 3, tem um que você vai dizer, Deus me livre, esse aqui eu tô fora, não quero nem saber. Tá. Dos outros 2, faça uma breve reflexão de qual deles você tem mais ideias. Qual daqueles temas que você domina mais para escrever. Pô, esse aqui eu consigo trabalhar com isso. Esse aqui, tem isso. Acho que eu não entendi nem o texto motivador primeiro, como é que eu vou entender o tema? Então, vai naquele que você está mais com fé. Não fica pensando que o teu concorrente ali está escolhendo esse também. Não fica pensando. Porque às vezes vocês vão naquele que, vou no mais difícil, porque todo mundo vai no mais fácil. Gente, não tem mais difícil, mais fácil. A redação tem que ficar boa. A redação que tem que ficar boa, não pensa no tema. Se eles te deram as 3 propostas, é porque você pode escolher uma delas, não se preocupe com isso. Eu falo porque há muitos anos corrijo redação, então eu sei do que eu estou falando.
não da FAG, tá? Não faço mais correção de redação da FAG, não. Como a gente tem escola, não dá para trabalhar, né, as duas coisas ao mesmo tempo. Mas lembrem-se, o corretor está ali para avaliar o teu texto conforme o tema que você escolheu. Aí você vai planejar a sua redação. Escolhi o tema, pensei, tá, vai ser isso. Foi. Agora você vai planejar o seu texto. Toda aula que eu falo de planejamento, eu respondo a mesma pergunta. Por que tem que planejar a redação bem certinho, prof? Não sei, eu não sou muito boa com esse planejamento. Pois é, será que seu texto vai ficar bom, então? Gente, tem que planejar a redação. Texto planejado é texto organizado. E texto organizado é um texto que você não se aperta para escrever. Se você não fizer o seu planejamento textual, alguns professores chamam de plano de texto, projeto de texto, não importa o nome. Se você não fizer o seu planejamento textual, o que vai acontecer? Você vai chegar lá na metade do segundo parágrafo ou no início do terceiro parágrafo e vai ficar olhando para a folha com aquela cara de paisagem, assim, né? Aí você vê alguém passar e você já se distrai. Aí você tá procurando se aquele rapaz que você viu lá tocando bateria lá fora tá ali dentro, né? Não dá, gente. Ó, concentra. Texto planejado, as tuas ideias estão todas ali. Eu vou começar o primeiro parágrafo assim, depois eu vou fazer assim, depois fazer assim. Já no segundo, eu venho com isso, 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 isso. Os tópicos, tá? Os tópicos. Então, vocês vão escolher o tema. Depois do tema escolhido, vocês vão fazer os tópicos da redação de vocês. Sabe listinha de ideia, igual listinha de supermercado? Tum, 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 tum. Inclusive os repertórios. Aquele filme que você pode inserir, aquele livro que você pode inserir, aquela lei que você pode inserir na sua redação. Alguns alunos mais experientes com redação, eu sei que tem muitos aqui, fazem de cabeça este planejamento. Só que aí eles conseguem fazer de cabeça porque eles têm muita prática e fazem isso muito rápido. Por isso, gente, que eu vou insistir. O vestibular é sábado, eu sei, mas para outras situações, vocês têm que treinar mais. Eu sei que tem gente que de repente nem treina a redação. Então, quanto mais redações vocês treinarem, seja comigo, com um cursinho, não sei, melhor, ok? Melhor. Vamos lá. Planejou a sua redação, fez a listinha de ideias, está ali, empolgadaço, feliz ou triste, não sei, meio desesperado, mas fez essa lista de ideias. Vá confiante, tá? Não vá para a prova assim, meu Deus, eu sou burro, eu não vou passar, eu não sei nada. Né? Ano passado eu passei, esse ano não sei se vai dar certo. Vai tranquilo. Quanto mais ansioso você ficar, pior é. Vai tranquilo, mas vai assim, concentrado. Para as questões também. Gente, às vezes vocês erram algumas questões por ter lido que era incorreta, que era para marcar. Tá? Então, presta muita atenção nos enunciados. Com o tema da redação não é diferente. Vamos lá. Quando você fizer a sua lista de ideias, fez a lista. Eu estou tentando ensinar vocês a economizar tempo também. Porque com a lista de ideias, você vai olhando para a lista e vai montando as frases no rascunho. Essa ideia eu já usei. Risca. Faz a outra. Ah, não, essa que eu não usei ainda, então pode ser essa. Porque aí com a lista você tem o plano para escrever. Sem a lista, você fica lá pensando horas em qual vai ser a sua próxima frase. Só que a tua lista de ideias tem que bater com o tema. Óbvio, né, professor? Pois é, mas tem gente que foge do tema porque não confere a lista antes de fazer a redação. Professora, como é que eu tenho certeza que a minha lista de ideias está certa? Que os meus tópicos estão certos? Que os meus repertórios estão bons? Como que eu tenho certeza disso? Você vai voltar para o tema da tua redação e vai sublinhar as palavras-chave desse tema. Nós temos muitas propostas de redação como exemplo para vocês analisarem. Inclusive nessa lista que eu falei para vocês no início da live, hoje, que vocês podem pegar a lista de tema quente lá e pensando. A recorrência da violência contra a mulher. Vou pegar algo bem simples para que vocês entendam o que eu estou falando. Não é para fazer uma redação só para a violência da mulher, sobre a violência contra a mulher. É para fazer uma redação sobre a recorrência, ou seja, tem muita violência contra a mulher todo dia, o tempo inteiro.
A prevalência da insegurança alimentar. Então, por que que isso está, né, prevalecendo? Por que que está acontecendo tanto? Toda semana, aqui no Alpe, a gente trabalha com 2, 3 propostas de redação diferentes e toda semana tem temas longos para a gente debater. Então, na sua redação da FAG, não deixa de trabalhar com nada do que vem no tema. Vou pegar uma outra proposta aqui, tá? Que alguns de vocês já conhecem esse tema de redação, trabalhamos recentemente. A importância de combater as manifestações racistas no futebol brasileiro. A importância de combater as manifestações racistas. Não é para falar só sobre racismo. Também não é para falar só sobre racismo no futebol. É para falar da importância de combater esse racismo. E aí, se você estiver sem ideias para a redação de sábado, mesmo que tenha 3 propostas de texto lá, vocês precisam fazer uma pergunta com o tema. Gente, isso não tem erro. Não tem erro. Faz uma pergunta com o tema que vocês vão, com certeza, ter respostas para esta pergunta. E as respostas destas perguntas são as ideias que vocês têm que colocar no planejamento, são as ideias que vão virar a redação depois. Então, imagina o seguinte, imagina você fazendo essa redação sobre as manifestações racistas. Você vai criar a seguinte pergunta na sua cabeça. Qual é a importância de combater as manifestações racistas no futebol? Ou ainda, por que é importante combater as manifestações racistas no futebol? Entenderam? Por que é importante? Ah, professora, porque não pode ter racismo, porque o racismo é ruim, porque... Gente, isso é muito senso comum. Vai lá, mais um pouquinho, se aprofunde. Ah, o futebol é algo assim que é uma vitrine, né? O menino usou esse termo essa semana numa redação. O futebol é uma vitrine de entretenimento. A maioria dos brasileiros acompanha o futebol. A maioria dos brasileiros assiste a partidas de futebol. Então, se eu não combato o racismo ali, eu acabo dando brecha para ele continuar em outras áreas também. Opa, bom, essa é a tua ideia. Tá vendo? Então, você precisa trabalhar a redação conforme o tema que foi te passado. Vamos retomar algumas coisas aqui. Qualquer coisa, a gente me avisa que eu tô de olho no chat, tá? Ó, cheguei lá, vou escolher o tema. Beleza, escolhi o tema que eu mais tenho ideia para escrever. Depois, eu vou fazer essas perguntas com o tema e tal, para não me faltarem ideias. Aí eu vou fazer a lista de ideias. Eu pegar meus tópicos ali, beleza. Terminou esses tópicos, dá uma conferida. Vê se tem ideia suficiente, veja se você colocou um repertório ali também. E por falar em repertório, muita gente já fala assim, professora, eu não vou conseguir. Nem a pau. Chegando lá, eu tenho que cuidar com algumas palavras, né, que eu falo aqui. Senão não vou deixar salvar a live depois. Chegando lá no vestibular, eu vou esquecer esse negócio de repertório. Eu sou muito ruim com isso. Eu não lembro de filme nenhum. Eu não lembro de livro nenhum. Eu não conheço nada para usar na minha redação. Então, você tem uma tarefa. Para a hora que acabar essa live hoje, você tem uma tarefa. Não, tá muito frio para eu fazer isso hoje, professor, tá muito... Amanhã cedo, então. Acorda uma hora mais cedo e faz. Você ia acordar às 7, acorda às 6. Você ia acordar às 6, acorda às 5. Ah, não vou não. Vai, por quê? Vai porque você quer passar no vestibular. Boa noite, Bruna, tudo bem? Vai estudar repertório para redação. Dê uma estudadinha em algumas leis, tá? Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança, Lei do Feminicídio. Dá uma lida nos noticiários aí sobre aquele negócio do marco temporal dos indígenas. Você pode também fazer uma análise sobre as leis da fake news, que vai e volta naquela aprovação. Dá uma pesquisada em umas 3 citações, só 3 é o suficiente, sim. Decora 3 citações que vocês podem usar em qualquer redação que tenha problema social. Você vai se virar no dia da FAG. Tenho certeza. Pega o PDF que você vai me pedir pelo direct no Instagram ou pelo WhatsApp, pega o PDF com os modelos de redação e leia muitas redações exemplo.
tá? Muitas redações exemplo. Por quê? Porque isso vai te ajudar a ter ideia para escrever a sua. Ler com atenção faz com que você tenha ideia para reescrever aquilo que você já leu em algum lugar. O Murilo nos pergunta se os temas de saúde são mais tendência no vestibular de medicina. Vamos lá. Existe uma verdade, sim, nisso aí. E algumas faculdades não fazem outro tipo de proposta de redação a não ser envolvendo saúde. Eu conheço algumas instituições que, de cara, tem coisas da saúde, sim, no vestibular de medicina. Você pode ir preparado para isso, porque não vai cair outra coisa. O eixo temático saúde, em qualquer ramificação, é o que cai. Mas na FAG, vamos lá, na FAG não é regra. Pode ter, Murilo, um dos 3 temas, Murilo e os demais também, pode ter um dos 3 temas, sim, voltados para alguma coisa da saúde, mas não é regra. Então, pode aparecer, mas não é regra. Se eu não me engano, gente, nas últimas provas, não teve algo assim tão específico sobre saúde nos temas de medicina. Eles envolvem bastante tecnologia, Natan escreveu aqui, está certo, tecnologia, estudem lá a inteligência artificial, o chat GPT, isso tem cheiro de vestibular, tá? Também, gente, a questão de crianças desaparecidas é um assunto bem quente que pode cair. Idosos está super em alta, já falei para vocês em algumas aulas, eu sei que muitos são alunos aqui do Alp que estão assistindo. Bom, daquela lista de temas quentes, é difícil eliminar algum, mas se vocês pegarem os eixos temáticos, estudarem por eixos, não vai faltar ideia. Pega 3 ideias do eixo temático meio ambiente, tá? Eu quero estudar e eu posso, isso mesmo. Dá um jeito, quem quer dá um jeito, né? O eixo temático meio ambiente, pessoal, pode sim, a chance de cair alguma coisa de meio ambiente nesta prova da FAG é bem grande. É bem grande. Então, vocês podem estudar, podem e devem estudar temas relacionados ao meio ambiente. Combinado? Ó, a nossa pauta da aula diz o seguinte: como fazer um bom texto em 2 horas? Vamos lá, com planejamento. Planejando as suas ideias e com os tópicos, vocês vão conseguir trabalhar bem, tá? Qual dos 3 temas devo escolher? Aquele que você tiver mais ideia para escrever, certo? Vou falar sim, Natan. Vamos falar de conclusão, porque é uma dúvida de muitos. Boa. Faço Enem ou não faço Enem? Como é que eu faço uma conclusão geral? Professora, faz tanto tempo que eu não treino dissertação geral que eu nem sei mais fazer essa conclusão. Normal. Ó, também, próxima pergunta. Gente, tô com aquele roteiro aqui, ó. Tô com aquele roteiro aqui, tô seguindo ele. Vamos lá. Essas são as perguntas que vocês me fazem sobre a FAG. Então, a live é para isso. A live é para vocês. É para vocês conseguirem chegar lá sábado. Tá? Precisa de título? Precisa de título na FAG? Se você está acostumado a fazer esse vestibular há bastante tempo, você vai dizer, precisa sim. FAG sempre teve título. Inclusive, se vocês assistirem a alguns vídeos antigos meus, vocês vão ver que eu falo da obrigatoriedade de título na redação da FAG. Mas, o que a gente tem que levar em consideração quando vai fazer uma prova? Edital. E o edital da FAG deste vestibular mudou. Eu até estava esperando aquele mesmo formato de edital, porque, gente, é muito comum, quando você cria um documento, você pega o anterior como base para fazer o novo. Aqui na escola também é assim. Para fazer uma aula nova, eu pego o anterior e vou modificando o que eu quero modificar. Mas o edital desse ano, eu achei até o layout dele diferente. Então, para quem está acostumado a ler edital, deve ter percebido isso também. Lá na FAG, no edital deste vestibular, não menciona título. Eu li de cabo a rabo, gente. Eu não achei título em lugar nenhum. Então, eu imagino que a banca não vá mais nem colocar aquela linha
em cima lá da folha para você, né, acima das 30 linhas, para vocês fazerem o título da redação. Mas, presta atenção, se tiver linha para o título, o que vocês vão fazer? Vão intitular. Professora, mas não dizia em edital. Mas o corretor, na hora que ele for corrigir a tua redação, ele não vai olhar para o edital, ele vai olhar para a folha e vai ter aquela linha dando sopa lá. O que era para ter ali? Um título. Então, faz um título. Entendido, gente? Se eles usarem as folhas que eles sempre usam, vai ter o lugar para o título. Então, vocês vão ter que fazer. Se não tiver e em lugar nenhum da prova indicar que precisa, não precisa fazer, porque no edital diz que não precisa fazer. Tá bom? O que você aconselha, prof? Se tem lugar para o título, faz. Se não tem lugar para o título, não faz. Vou ser muito sincera em dizer para vocês que já teve vestibular da FAG que mesmo com o lugar para o título, o aluno não fez o título e tirou 10. O texto estava maravilhoso, mas, né, deveria ter colocado o título sim. Galera, e como então intitular a redação? Prof, se eu tiver que fazer título, eu tô lascado. Como intitular a sua redação? Bem rapidão, porque o tempo voa, estamos já com 26 minutos de live. 3 dicas para você fazer um título de tirar o fôlego de qualquer corretor. Vamos lá. Primeira dica: olhe para a sua tese. O que é a tese mesmo? É a última frase da introdução. O seu texto tem 4 parágrafos: introdução, desenvolvimento, conclusão. O fim do primeiro parágrafo é a tua opinião sobre o assunto de modo geral, a sua tese. Gente, não vão usar a primeira pessoa nessa redação. Sabemos, posso, vejo, não, isso é coisa de artigo de opinião, carta, deixa para lá. Dissertação da FAG, linguagem impessoal. Sabe-se, nota-se, tá? Só igual do Enem. Aqui vocês podem pegar o exemplo do Enem, igual do Enem. Na tese de vocês, com certeza vai ter uma pista para um bom título. Uma realidade nua e crua. Tendo isso em vista, nota-se uma realidade nua e crua em que a mulher assim. Realidade nua e crua. Boa! Bom título para minha redação. Entendeu? Pega da tese. Primeira dica. Não deu da tese, não, professora. Eu devo ser muito, sei lá, não ter muita dificuldade. Não, às vezes não dá mesmo. Não é que você fez uma tese ruim. Às vezes não sai dali uma ideia para o título. Então, vamos para o segundo passo. Segundo passo para título. Pegar palavras-chave de todo o seu texto. Então, você vai destacar no seu rascunho, obviamente, né, as principais palavras do seu texto. Com essas palavras que você destacou, que vai dar umas 6 no texto inteiro, você constrói uma frase nova para título. 2 pontos. Fica muito legal o título com 2 pontos no meio, assim, sabe? Um ponto em cima do outro, é desse que eu tô falando. E por último, terceira dica para título, vocês podem e devem fazer títulos interessantes, chamativos, mas para a FAG não faz título com pergunta, não. Não faz, tá? Título com pergunta não é a cara de dissertação de vestibular geral. Gente, como escrever uma redação boa se você acha que você não sabe muita coisa do tema? Primeiro, você escolheu já uma proposta que, em teoria, você tem mais facilidade. Se tem 3 temas, ainda bem que às vezes tem 3, né? Às vezes chega na prova só tem 1. Então, a FAG é legal que você tem 3 temas. Mas mesmo assim, você não está assim 100% seguro. Ninguém está 100% seguro. Ninguém. Aí, você fica lá se debatendo, não sei nada, não sei repertório, não sei o quê. Vai para o texto motivador de novo. Leia aquele texto motivador de novo. Pode ser bem pequenininho, não tem problema. Ele tem que te dar ideia. Leia e pensa, mas não é que é verdade? Quando esses dias eu vi isso, pronto, você já lembrou de alguma coisa para usar no texto. E aquela pergunta que eu acabei de mencionar para vocês. Transforma o tema em pergunta. Transforma o tema em pergunta. No último vestibular, acho que foi no último, teve uma proposta assim que falava dos laços sanguíneos, a importância dos laços sanguíneos na relação familiar, uma coisa assim, né?
fala desse afeto, desse amor fraternal, laço sanguíneo é uma coisa que faz a gente ficar ligada a alguém de algum jeito. E será que isso pode afetar as nossas escolhas? Será que isso pode afetar a forma como eu levo a minha vida? Será que esse laço sanguíneo que eu tenho aqui com o meu pai faz com que eu deixe de escolher aquele curso que eu quero muito fazer? Então, cria essas perguntas na tua cabeça para você ter respostas para elas, e essas respostas vão ser as ideias para a sua redação. Essas que vocês têm mais dificuldade, tá? Como não fugir do tema, Prof. Grazi? Como não fugir do tema? Entendeu? Eu não quero ensinar vocês como fugir. Como não fugir. Às vezes você quer fugir da prova. Você está lá quase terminando de fazer o rascunho e você fala... Ainda dá tempo de desistir? Não, não dá, fica aí. Se sou eu que estou cuidando da sala de vocês, não cuido de sala de ninguém, tá? Mas se sou eu, já vou dizer assim, não, você vai ficar. Você está passando mal? Não, então você vai ficar. Fica, aguenta. Termina e faz direito esse negócio aí. Ai, ai. Se eu tivesse um filho e fosse levar o filho para o vestibular e empurrar na escada e dizer, vai logo, passa. Brincadeira, gente. Jamais faria um negócio desse. Jamais. Eu fico tão nervosa e ansiosa quanto vocês. Tenho certeza que alguém aqui já me viu chorando em porta de vestibular. Ai, eles estão indo. Ai, meu Deus. Já aconteceu. É raro, mas acontece muito. Não dá para fugir do tema na redação, senão sua nota, ó, vai despencar. O tema está aqui. Você tem que falar daquilo ali. 3 jeitos de você não fugir do tema na redação, isso em qualquer redação. Artigo, carta, Enem, bora lá. 3 jeitos. Primeiro, bora, presta atenção. Primeiro jeito de você não fugir do tema na redação. Usar as palavras-chave do tema em todos os parágrafos. Todos os parágrafos. Desafios para incluir os alunos com transtornos de aprendizagem na escola. Um dos desafios para incluir os alunos com transtornos de aprendizagem é um outro obstáculo para a inclusão de alunos com necessidades especiais relacionados à aprendizagem na escola é. Além disso, nota-se também que no contexto escolar, a inclusão de alunos que necessitam de um atendimento especializado muitas vezes é dificultada por isso. Vocês perceberam que eu peguei o tema em cada lance, eu usei as mesmas ideias, só dei uma reescrita? Então, todas as palavras-chave do teu tema precisam aparecer em todos os parágrafos. Ou elas, ou sinônimos para elas. Beleza? Não esqueçam, tá? Isso vale ouro. Segundo jeito de você não fugir do tema da redação. Quando você escrever a sua tese, ou seja, última frase da tua introdução, dessa forma, nota-se que os desafios envolvem, se caracterizam por... fez a tese, tá? Tô com dificuldade de fazer a tese, professora, porque, não sei, eu ainda não sei como é que vai ficar o meu segundo e o meu terceiro parágrafo. Você vai gabaritar argumento e não vai fugir do tema se você fizer assim, ó. Escreve o segundo e o terceiro parágrafos primeiro, no teu rascunho, óbvio. Escreveu o segundo e o terceiro parágrafos, depois volta para a tese. Depois volta a terminar a tua introdução. Então, acompanhe meu raciocínio, ó. Você começou a introdução, gente, não tem apresentação nenhuma de slide aqui, tá? Nenhuma. O Vitor tá me falando que tá pedindo ali, não tem, tá? Não tem apresentação nenhuma de slide aqui, é só eu mesmo que tô falando. Eu e minha cara aqui, vamos lá. Ó, primeiro, você começou o teu texto com um repertório de preferência. O livro assim, além não sei o quê, na Grécia Antiga, na Guerra Fria, você começou com o repertório. A segunda frase da tua redação, você vai apresentar o tema, o problema. Na terceira frase, pode ser a tua tese. Para quem tem letra pequena, vai escrever até mais frases do que 3. Então, para fazer essa terceira frase da introdução, aqui é chave do tema, tá? Então, não tá dando certo de fazer essa última frase da minha introdução, professora.
Então, o que vocês vão fazer? Faz o segundo e o terceiro parágrafo primeiro sem nóia na cabeça, sem se preocupar, sem neura. Depois, você resume o segundo parágrafo, resume o terceiro em uma frase que é o final da tua introdução. Beleza? E terceira dica para vocês não fugirem do tema na redação é o seguinte: quando você vai concluir o seu texto, às vezes, pessoal, a fuga de tema está na conclusão. Eu já vou falar mais da conclusão, tá? Um segundinho. Acho que essa deve ser a minha 13ª aula do dia, então vocês me desculpem, né? Que às vezes dá uma embargada aqui. Ó, quando vocês vão fazer a conclusão de vocês, é muito comum vocês quererem dar uma solução para o problema. Uma solução. É o que dá para fazer sim, tá? Já vou adiantar aqui, pode dar solução. Só que essa solução, ela tem que ser baseada no quê? No que você escreveu anteriormente. Vamos supor que nós estejamos falando ali dos desafios, o tema que eu estava usando de exemplo. Os desafios para incluir alunos com transtornos de aprendizagem, com transtornos de aprendizagem na escola. Aí você apresenta alguns desafios no segundo parágrafo, tá? Apresenta alguns desafios no terceiro parágrafo. E aí, quando você chega no último, a solução que você dá, ela tem até a ver com a inclusão de alunos com TDAH, com dislexia, mas ela não resolve os desafios que você apresentou. Ui, gente, tá difícil. Ui, foi. Ela não resolve os desafios que você apresentou. Desculpem, tá? Essa solução que você deu não tem nada a ver com os desafios que você apresentou. Imagina se você falar que um dos desafios é a falta de formação profissional de alguns professores, a falta de professor auxiliar e a falta de estrutura na escola. Aí você vem com uma conclusão falando que os pais têm que participar mais da escola. Beleza? Os pais têm que participar da escola. É dever dos pais acompanhar a educação dos seus filhos. Mas e o professor que não tem o curso lá, que você falou antes? Cadê? Cadê a resposta para isso aqui que você me deu lá atrás? Eu fico procurando essa resposta. Me dá uma agonia. Mas ele falou disso, cadê? Entenderam? Tem que bater com o problema que você apresentou, tá? Aí, deixa eu ver as perguntas de vocês aqui, ó. Vamos lá. Até quanto tempo a senhora acha que dá para deixar para a redação? Tá, entendi. Isa, talvez também vocês não estavam no comecinho da live, não sei, porque eu não consigo ver quem está aqui, todo mundo. Mas para FAG, se for para FAG, não sei se você está pedindo exatamente para FAG, mas para FAG você tem que entregar a redação primeiro. E em 2 horas eles vão recolher o teu texto. Então você chega e faz a redação. Ou faz o planejamento de texto, faz o rascunho e já entrega a redação. Pode entregar antes das 2 horas, mas em 2 horas, obrigatoriamente, tem que entregar. Então, se alguém chegou depois aqui na live, pessoal, pega esse recado, que ele é muito importante. Vocês têm que chegar e primeiro fazer a redação. Depois, o tempo que vocês precisarem para as perguntas é para as perguntas. Entendido? Só me diz, Isa, se for para outra prova, para eu dar outra resposta para você, tá? Que, gente, outra prova é outra coisa. Outra coisa, nessa de tempo cronometrado para redação que a gente tem que chegar e mandar ver no texto. Eu sempre vou dizer para vocês fazerem a redação antes. Sempre. Sempre. Sabe? Eu não acho que vocês têm que deixar a redação por último. O rascunho, pelo menos, tem que fazer antes, nas outras provas. Beleza? Bora lá, gente. Estrutura e organização da dissertação. Por nada. Quero ver mais perguntas aí, se vocês tiverem, podem mandar. E, gente, não tenho vergonha de pedir, sabe por quê? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Aprendi isso com a professora Tânia Bueno do Prado. O óbvio precisa ser dito. Às vezes, a gente tem a impressão que, não, mas isso aqui, eu não vou perguntar isso aqui, né? Não, pergunte. Na minha cabeça não passa, assim, algumas coisas do tipo, eu vou... né? Eu não vou perguntar, porque vai que esse aluno, né? Não, tem que falar. Gente, são 30 linhas.
a redação da FAG. 30 linhas. Vamos encher essa folha. Não aceito menos do que 28 linhas nessa redação. Vai ter que faltar espaço para você escrever. Tá? Vai ter que faltar espaço para escrever essa redação. E essas 30 linhas com uma letra desse tamanhinho. Piquititica. Piquititica. Eu acho que se eu mostrar uns textos aqui, vocês conseguem visualizar, né? Quer ver? Não vou dar nome de ninguém, não. Podem ficar tranquilos. Ó. Estão vendo essa redação aqui? Tem umas rasurinhas e tal. Beleza, normal, tá? Ó. Olha a letra, o tamanho. E olha a folha que cheia. Viram? Que cheia? Vou pegar outra. Vou pegar outra agora. Ó. Tô mostrando porque eu sei que tem gente que não tem muita experiência com isso. Tá bom? Ó, tem outra. Cuida do nome, professora. Ó, essa sobrou uma e meia. 1,5. Né? Gente, tem que encher essa folha. Bora encher essa folha. Uma dessas redações que eu mostrei para vocês agora é do mesmo aluno que já ficou em primeiro lugar na FAG. Primeiro lugar geral na FAG. Primeiro lugar em medicina também. E nota máxima na redação. Tirou 10 na redação. Não é hora de se mostrar, é hora de contar a verdade. A maioria dos alunos aqui do Alpe tiram mais que 9, tiram 9 ou 10 nessa redação da FAG. Eles não quebram muito a nota não, tá, pessoal? Geralmente são notas assim arredondadas, isso é bem comum. Vamos lá. Marcela pergunta como fazer uma boa tese. Já respondo, tá bom? Vou anotar aqui para não esquecer essa pergunta que você me fez da tese. Fiquem aí que eu respondo para todos daqui a pouquinho como fazer uma boa tese. Gente, precisa fazer a conclusão igual à conclusão do Enem? Lembra que eu disse que eu ia falar sobre essa conclusão? O diferencial da redação da FAG é a conclusão? O diferencial da redação do Enem também é só a conclusão? Vamos lá. Dissertação ou dissertação argumentativa, texto dissertativo argumentativo ou qualquer outro texto argumentativo precisa ter uma conclusão, um encerramento, com base nos argumentos apresentados por você para sustentar a sua tese. Porém, muitos alunos se descabelam na hora de fazer uma conclusão. Gente, toda conclusão de texto que pede a tua opinião pode ser uma solução. Sim, pode ser uma solução. Mas no Enem é exigido que você produza uma proposta de intervenção na sua redação. Então tem que ser aquela proposta de intervenção bem detalhada. Eu posso fazer a mesma proposta de intervenção do Enem na FAG, Prof. Grazi? Pode. Por que eu digo para vocês que pode fazer? Porque não tem nada no edital que proíba de fazer. Inclusive, vários alunos aqui da escola fizeram isso e foram muito bem na redação da FAG. Mas não precisa fazer. Qual é o meu conselho para vocês? E os alunos da escola já sabem que eu também sempre falo isso. Redação que não é para o Enem e que não exige proposta de intervenção, não faz proposta de intervenção. Não faz proposta de intervenção. Então, presta atenção como que vocês podem fazer a conclusão para a FAG. Vamos lá, essa hora é boa. Começo do texto, introdução, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, você vai fazer do mesmo jeito que você aprendeu para o Enem, se quiser. Um repertório em cada uma, boa. Chegou na hora da conclusão, começa com o conectivo de conclusão, por fim, por isso, à luz do exposto, por isso não, por fim, portanto, à luz do exposto, com base no não sei o que, tá. Conectivo de conclusão. E a primeira frase da tua conclusão vai ser a retomada do tema. Por fim, para que as manifestações racistas no futebol cessem, são necessárias, ponto. Começa retomando o assunto, a tese, faz uma retomada na conclusão.
Umas 2 linhas você vai gastar para isso. Ponto. Continua a conclusão. Então, primeira parte da conclusão, a retomada. Segunda parte da tua conclusão, aí você vai ver quanto de linhas que você ainda tem. Se você vai poder fazer mais 2 períodos ou se você vai poder fazer só mais um período. Mas nesse restante de espaço que você tem da conclusão, o que você vai fazer? Uma solução mais breve. Não precisa fazer a padrão Enem, não precisa começar na linha 22, 23 essa conclusão. Gente, 5 linhas de conclusão na FAG tá ótimo. 4 é pouco, tá? 5 linhas de conclusão para a FAG tá ótimo. Aí você faz uma solução breve. Breve. Posso me imaginar lá no padrão Enem, professora, para ser mais fácil para mim, porque eu estou muito acostumado com o Enem. Eu posso pegar do Enem, mas simplificar? Pode. É necessário que a mídia faça não sei o quê, assim, assim, assim. Ponto. Para aqui, tal. Pode fazer sim, só que bem mais curta, bem mais simples. Outro jeito de terminar a redação da FAG é também pensar em reflexão. Eu não sei solução. Eu não sei dar uma solução para esse problema aqui. Então, promove uma reflexão. Faz a pessoa pensar. Gente, tem um tipo de conclusão que não tem erro, que é conscientização. Vamos trabalhar com a conscientização. Vamos promover, né? Conscientização. Ainda, vocês podem usar a expressão ações afirmativas. As ações afirmativas sejam promovidas, sejam planejadas para que assim. Aí a ação afirmativa é proposta, tipo, política pública, entendeu? Vai ficar bem legal na redação de vocês também. Entenderam a conclusão, né? E pode terminar com uma citação bem bonitinho, assim? Claro que pode, fica ótimo. Posso terminar a redação com o que eu comecei? Fazer aquele bate-volta lá com a introdução? Pode também, não tem problema nenhum. Tem problema fazer... Tô lendo uma pergunta. Tem problema de fazer tanto a D1 quanto a D2 iniciando com o repertório? Criar todo um raciocínio em cima do repertório? Depois trazer o tema lá pela terceira, quarta linha? Eu não gosto de redação assim, não, Natan. Eu prefiro que vocês não comecem o segundo parágrafo, por exemplo, com o repertório. Eu acho que é uma pergunta que você me fez esses dias, né, de uma redação sua. Então, gente, fica a dica para todos, ó. Você fez a introdução. O seu texto é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento, conclusão. No desenvolvimento são 2 parágrafos. Então, introdução, desenvolvimento, conclusão. Pensa que quando você acaba a introdução está aqui. Acabou a introdução, você vai começar uma etapa nova do seu texto, que é o desenvolvimento. Quando começa o teu segundo parágrafo, o corretor quer ver repertório já? Não sei. Acho que não, hein? O corretor quer ver argumento teu, ideia tua. Repertório é argumento também, sim. Sim, tudo que você escreve no segundo parágrafo é argumento. Tudo que você escreve no terceiro parágrafo são argumentos. Gente, todas as afirmações de vocês são argumentos. Para de achar que argumento na redação só tem 2. Não tem só 2 argumentos na redação de vocês. Se o texto pedir as consequências da erotização precoce na internet, você vai me dar 2 consequências só? Se você me der só 2 consequências, eu vou te dar 8 uma redação de 10, mesmo que a redação não tenha nenhum problema de gramática, coesão e coerência. Consequências da erotização infantil precoce na internet. Eu consigo pensar rapidão em mais 6. Entenderam? Então, toda vez que vocês pensarem em argumentos, deixa eu tirar isso aqui que deu calor. Toda vez que vocês pensarem em argumentos, eu quero que vocês pensem em muitos argumentos. Então, para responder bem a pergunta do Natan aqui, eu não esqueci da pergunta da Marcela, começa o teu segundo parágrafo com um desses argumentos, mas não com o repertório. Sabe por quê? Porque já emendando com a pergunta da Amanda, você já começou o primeiro parágrafo com o repertório. A introdução da tua redação, em teoria, você já começou, porque é assim que geralmente vocês começam. Você já começou com o repertório, a tua redação. Aí pensa, o corretor está batendo o olho no texto, né? Primeiro parágrafo tem o repertório, segundo parágrafo tem novo repertório.
Tem gente que chega a fazer assim, ó, o filme, aí você olha o segundo, o livro. Gente, não dá. É muito parecido. Começa o segundo parágrafo com primeiramente, em uma primeira análise, cita-se primeiramente que, e vem com uma coisa tua. Aí a segunda frase já pode ser o repertório, sem problemas, tá? Sem problemas. Não existe estrutura única, pessoal. Não existe um único jeito de fazer. Não existe. Mas em alguns textos a tendência é que fique muito melhor assim do que de outro jeito. Ok? Já o terceiro parágrafo da redação de vocês, começar com o repertório não é tão ruim assim. Não tem problema. Porque você já começou, já tá naquele ritmo do desenvolvimento, né? Já é a segunda etapa do teu desenvolvimento. Manda ver. Ó, tem uma redação de Enem aqui na escola que tirou 980, não no último, no penúltimo, que ela começa o segundo parágrafo com o repertório e começa o terceiro parágrafo também com o repertório. E tirou 980 no Enem. Ela só perdeu na competência 5, se eu não me engano, ou na 1, não me lembro agora, mas não foi na 2 ou na 3, nem na 4. Então, quer dizer, para aquele texto deu certo começar com o repertório, mas o texto tava um negócio assim de gente suar lendo, de tão bom que era. Então, não é proibido, mas do jeito que eu falei para vocês agora, funciona muito melhor, beleza? Então, respondendo a pergunta da Amanda, se pode começar a introdução com o repertório e o resgate? Sim, deve. Conclusão, por ser dissertativo, não devo nem sonhar em resolver, tá? Não, ó, dissertativo, o texto da FAG é dissertativo argumentativo. O texto dissertativo é texto que você apresenta a sua opinião. Então, você pode sim fazer solução, tá? E eu digo para você de boca cheia que pode sim. O que não poderia seria o expositivo. No expositivo, daí você não está defendendo a opinião, só está expondo. Mas o texto não é expositivo, ele é dissertativo argumentativo. Ó, todo mundo que foi bem aqui na escola fez solução, tá? Fez solução. Talvez você tenha ouvido uma explicação um pouquinho diferente para o expositivo. Eu não gosto de dizer assim que, quem falou mentiu, né? Porque, como eu acabei de mencionar para vocês, existem várias maneiras de fazer a mesma coisa. Mas se você não quer arriscar com uma solução que não vai funcionar, faz uma reflexão. Resolve. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Só que a maioria dos temas da FAG são problemas sociais que você pode apresentar solução, sim. Joia, gente? Bora lá. Ó, tenho mais 2 tópicos aqui para falar com vocês, tá? Um deles é sobre a revisão, porque tem gente que entrou agora e não estava no início. Nós fizemos uma revisão em PDF com um monte de tema quente para a FAG e exemplos de dissertação. Se vocês quiserem ter acesso a essa revisão, mesmo não sendo aluno do Alpe, tem que chamar a gente no Instagram ou no WhatsApp, tá? Lá no Insta tem todos os nossos contatos. E o meu contato, para quem não me segue ainda lá no Instagram, é Graziele Brito. Procura lá e já começa a seguir, por favor. Vamos lá, gente. O que fez quem gabaritou? Depois falo da tese. Quem gabaritou a redação da FAG nos últimos vestibulares, que foram muitos alunos, hein? O que essa pessoa fez que gabaritou? O que vocês acham? Errou menos? Não errou nada? Não vou dizer que não errou nada. Tem muita redação, 1000 de Enem com erro de crase. Não é que não errou nada, é que conseguiu atingir o máximo de cada critério de correção. Então, o que tem nas redações nota máxima? Isso de qualquer vestibular. Bora, nota aí. Primeira coisa, o que tem na redação nota máxima? Não fugiu do tema em momento algum. Falou exatamente do que pediu o tempo inteiro. Até os repertórios combinam com o problema. Então, não fugiu do tema. Isso é 50% da tua nota. Que mais? Escreveu bem? Pouquíssimos erros gramaticais. Deu uma conferida boa ali em crase, vírgula, acentuação, que são os erros mais comuns. AVC, gente. Ninguém quer ter um AVC na prova. Ninguém quer ter um AVC em momento nenhum. Então, decora o AVC. A, acentuação. V, vírgula. E C, crase. Você tem que conferir o AVC.
acentuação, vírgula, crase. Gostaram dessa, né? O que mais? Ó, senão daqui a pouco a professora tem um. Deus me livre. Né? Gente, não fugir do tema, cuidar da gramática. Depois, ó, coerência e coesão. Coerência e coesão. Ligar bem as ideias, não deixar a frase sem terminar. Começou uma ideia, termina ela. Use muitos conectivos. Cada frase nova que você vai começar na redação, você vai colocar um conectivo. Desse modo, sendo assim, logo, nota-se que também, além disso, não sei, o conectivo. Tem um monte de conectivo, com vários sentidos diferentes. Usem conectivos na redação de vocês. Não deixem nenhuma ideia atrapalhada, tá? Não fica se repetindo na sua redação. Você lê, de repente, você lê a mesma coisa. Mas ele não já falou isso? Não, falou. Ideias diferentes. E como que eu não me repito na redação? Com planejamento. Lembra que eu falei? Planejamento. Se tiver lista de ideias, esse vai no segundo parágrafo, esse vai no terceiro, esse vai no quarto, vocês não vão se repetir. Porque aí na lista de ideias você já viu se você está se repetindo. Isso é muito importante, tá? Ter uma boa estruturação de texto. Começa, desenvolve, termina. E encher essa folha, pessoal, 30 linhas, lotado de conteúdo, com a letra bem pequenininha. Várias frases por parágrafo, várias. Essas coisas que eu falei para vocês, que não são fáceis de fazer, eu sei, são as características de uma redação gabaritada no vestibular, tá bom? E aí, para terminar, eu tinha programado entre 50 minutos de live, é isso aí. Para terminar, vou falar da tese, tá? A tese que me pediram aqui, porque eu falei de tese também hoje, talvez acenderam algumas luzes aí, tá? Na cabeça de vocês. Como eu estou falando de tese e vou encerrar, já quero pedir para vocês irem comentando aí o que acharam da live, se ainda tem alguma dúvida, tá? Se conseguiram entender tudo direitinho, se gostaram, tá bom? Já vai deixando aí o seu depoimento, que isso é muito importante para a gente. Até porque, como eu disse no início, é a minha primeira live no YouTube. Ai, eu tô um nojo. Parece que nunca deu aula em vídeo, né? Faz isso todo dia. Pessoal, tese é um negócio assim que as pessoas ficam de cabelo branco só de pensar em tese. Quando vocês aprenderem que tese pode ser muito mais fácil do que vocês imaginam, vai facilitar a vida de vocês assim de monte, tá? Primeiro, se você pensar em tese como um resumo do que eu vou falar lá na frente, pode ser mais difícil do que você pensar. A tese é a minha opinião sobre este problema de maneira sintetizada. Para de fazer tese com 2 argumentos, porque a tua redação não vai ter só 2 argumentos. Entendeu? Sabe o que a gente vê muito nesses vestibulares pequenos? Eu digo pequenos porque não é um Enem da vida, né? Uma tese assim, ó. Esse problema se deve à negligência governamental e à falta de falha educacional na escola. Você coloca isso em todas as teses que você faz. Não. Gente, se você decorou um esqueleto de redação e usa sempre o mesmo, já está fazendo errado. Tá? Desculpa, mas você já está fazendo errado. Faz o seguinte, faz uma pergunta para você mesmo. A Marcela, por exemplo, ali que me perguntou, né? Ai, que bom, pessoal, que bom. A Marcela me perguntou assim, prof, fala mais da tese, como fazer uma boa tese. A persistência da violência contra a mulher. Por que a violência contra a mulher persiste no Brasil? Me dê uma resposta em 1 linha e meia. 2 linhas. É a tua tese. A importância de combater as manifestações racistas no futebol. Por que é importante combater as manifestações racistas no futebol? Me responda em 2 linhas. É a tua tese. Entenderam, gente? Qual é a opinião de vocês sobre isso que foi perguntado? É a tese. Mas a tese de milhões, a tese que vai ficar boa mesmo, é aquela que você consegue escrever umas 2 linhas bem cheias, que começa com um conectivo, sempre comecem a tese com conectivo. Dessa forma, desse modo,
Assim sendo, sempre começa a tese com conectivo, tá? Coloca o conectivo para o corretor voltar, bater o olho na tua tese, se precisar, ele vê exatamente onde está a tua tese, por conta do conectivo. Escreve o segundo e o terceiro parágrafo parágrafos primeiro, depois volta e faz a tese. Aí você vai ler. Então, por exemplo, eu vou pegar uma redação aleatória aqui, tá? Ó, essa aqui é sobre a efetivação dos direitos da terceira idade. Caminhos para garantir os direitos da terceira idade, certo? A tese diz o seguinte: nesse sentido, deve-se analisar os caminhos para enfrentar esse desafio nacional, mediante o reconhecimento dos impactos da condição social da terceira idade e da subjugação do idoso enquanto fenômeno cultural pautado no preconceito. Excelente tese, né? Vocabulário enriquecido aqui. O que essa aluna quis dizer? Este aluno quis dizer que a gente tem que enfrentar esse desafio da falta de reconhecimento do direito do idoso, combatendo o preconceito que tem com o idoso e também entendendo a condição social em que está o idoso. É assim que a gente consegue caminhos para efetivar esses direitos. Então, pessoal, se vocês conseguirem ler o segundo parágrafo e ler o terceiro parágrafo e a partir deles resumir a tua opinião, porque o segundo e o terceiro parágrafo são a tua opinião detalhada. Então, onde que está a tua opinião resumida? Na tese. Beleza? Na tese. Gente, espero ter esclarecido muitas dúvidas de vocês. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, entregando conteúdo que é útil para tanta gente, não só para os alunos do ALP, né, como também para toda a comunidade aí que acompanha o nosso trabalho. Quero agradecer muito por quem compartilhou, quem mandou para os amigos, enfim. Nos momentos assim que nós tínhamos bastante gente, estava chegando perto de 40 pessoas. Então, 40 pessoas acompanhando uma live numa quarta-feira à noite, e vocês não têm ideia do quanto isso significa para mim, de verdade. Eu não penso em números, eu penso em resultado. E o Ateliê da Língua Portuguesa, né, tá sempre aberto aí para quem ainda não é aluno a conhecer a escola. Fazer uma aula experimental, a gente está aí já com o pezinho no segundo semestre, pessoal, metade de junho. Julho já tem recesso e depois a gente começa o segundo semestre, que é super curto. Segundo semestre, bobear, piscou, você está no Enem. Então, dá para treinar muita redação se você focar semana após semana em entregar textos com frequência. Então, se não der na FAG, continua treinando, continua tentando. É bem provável que muitos de vocês vão ser aprovados na FAG. Mas alguns, infelizmente, vão precisar continuar. Ou vão ser aprovados na FAG, mas vão tentar a pública, vão tentar o Enem, vão tentar... Então, vocês estão convidadíssimos, quem ainda não faz parte do time do ALP, a conhecer a escola, fazer uma aula experimental e conversar com a gente, tá? A conclusão ficaria mais fácil para mim. Então, eu posso resolver ela como se fosse o Enem, de forma reduzida? Com certeza. Com certeza. A melhor maneira de vocês fazerem a conclusão da FAG é uma solução curta. O que eu faria se fosse Enem? Porque eu decorei o Enem, professor. Eu decorei o Enem. Quem, o que, come, porquê, instrumento, meio, não sei o que, não sei o que. Então, eu posso só diminuir isso que eu ia fazer lá? Pode. Desde que resolva o que você apresentou no texto. Não se esqueçam disso. Tá? Tem que resolver o que vocês apresentaram na redação. Isso é importante, tá? Que bom que vocês gostaram, gente. Estou bem feliz. Muito obrigada pela participação de todos. Qualquer coisa, chama a gente no Instagram e no WhatsApp, tá bom? Uma boa noite, fiquem bem e boa prova no sábado, tá? Boa prova, estarei lá. Venham conversar comigo, tá bom? Valeu, tchau, tchau.